Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículos 26 a 30. Romanos capítulo 8, versículos 26 a 30. Vamos colocar em pé? Leitura alternada. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar. Pai, Tu sabes o quanto nós precisamos de Ti todos os dias, mas de maneira muito especial no momento em que lemos a Tua palavra, pois precisamos de vida no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos em ano eleitoral e uma das coisas que está correndo aí a todo vapor são as famosas campanhas. E as campanhas são normalmente realizadas, infelizmente, em cima de mostrar a falha do adversário. Desmotivar o povo a votar naquela pessoa. Então, gasta-se mais tempo apontando a falha do que promovendo realmente o seu plano de governo. E isto tem muitas vezes tirado pessoas que em determinado momento gostariam de votar em uma pessoa, mas as palavras estabelecidas vão desmotivando e com isso elas deixam de votar e vão ganhando votos dessa forma. Satanás não age diferente na vida do cristão, ele aponta também problemas e dificuldades. E começa a valorizar as coisas pessoais e materiais, a fim de desanimar os filhos de Deus. O Senhor Jesus, Ele nos instruiu que segui-lo não significa a ausência de tribulação. Pelo contrário, em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus diz que aquele que quer segui-lo, é preciso tomar a sua cruz. É preciso negar-se a si mesmo. E então segui-lo. Quando ele diz negar a si mesmo e tomar a sua cruz, significa que seguir a Jesus tem um preço. E muitas vezes pessoas colocam esta cruz como um empecilho para servir a Jesus. O apóstolo Paulo trabalha neste capítulo 8, principalmente depois do versículo 18, frisando o sofrimento que é a cruz que o cristão tem que carregar, e esse sofrimento comparado com a glória que será para os filhos de Deus, para os servos do Senhor. No versículo 18 ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então aqui ele está comparando justamente o peso da cruz, a momentânea tribulação, aquilo que você enfrenta, e vamos destacar aqui algumas coisas bem diretas, a própria vontade carnal que você vai matando a cada dia,
aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então é uma guerra, e isto pesa um sofrimento. A palavra de Deus chama a virgindade na juventude de jugo da juventude. E diz que nós precisamos, então, o jovem precisa carregar e suportar o jugo da mocidade, juntamente com todos os outros empecilhos que vão surgindo dentro da própria natureza jovial. E isto muitas vezes se torna na nossa vida algum sofrimento, pois dizer não para os outros é uma coisa, dizer não para nós mesmos é outra coisa muito diferente. E nós precisamos entender que Paulo aqui vai tratar todo o contexto, dizendo que na tribulação, no sofrimento, para aquele que está em Deus, esse sofrimento, essa tribulação se torna mínima diante da promessa de céu, da promessa da vida eterna, da promessa de salvação em Cristo Jesus. Se nós olharmos o capítulo, o contexto posterior, 31 a 39, Paulo vai trabalhar justamente essa segurança que Deus concede, mesmo no sofrimento. E ele vai dizer justamente: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai então aqui descrever algumas coisas interessantes. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E ele diz que há uma assistência, enquanto no versículo 18 ele aponta para o sofrimento e ele aponta para o gozo do céu, aqui no contexto posterior ao texto lido, ele aponta para algo que está garantido ao Filho de Deus. E no texto que nós estamos aqui, neste momento, examinando, nós encontramos muitas verdades, ou uma verdade em detalhes, que comprovam a assistência divina na caminhada cristã. É sobre isso que eu quero falar com você um pouquinho nesta noite. A assistência divina na caminhada cristã. É muito triste quando nós deparamos com pessoas que têm suas vidas ceifadas e nós não podemos dizer nada a respeito de possibilidade, porque viveu sem esperança e morreu sem esperança. Mas para aquele que está em Jesus, há algumas promessas aqui nesse texto que pretendo destacar. E a primeira promessa aqui neste texto é que para aqueles que estão em Cristo Jesus, estes recebem a assistência de Deus. Deus o assiste na fraqueza. Deus o assiste na fraqueza. E essa fraqueza aqui está relacionada ao sofrimento, às tentações, está relacionada às possibilidades de queda, está relacionada a um desejo que muitas vezes quer aflorar e que não pode aflorar porque é contrário à vontade de Deus. E ele vai dizer justamente então, neste sofrimento, nesta caminhada, nós que esperamos a consumação, que ainda não a temos, mas que esperamos a consumação da salvação, nós recebemos o apoio, a assistência, o direcionamento do Espírito Santo na nossa vida. E também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Se nós olharmos João, capítulo 16, versículo 13, nós encontraremos ali que Jesus está se referindo ao Espírito Santo, dizendo que Ele vos guiará a toda a verdade. Se nós olharmos Lucas, capítulo 12, versículo 12, vai dizer que se nós formos levados diante de um tribunal, não devemos ficar preocupados, porque o Espírito Santo, Ele nos ensinará o que devemos falar.
E aqui nós vemos que em todo o problema do sofrimento e medo, o Espírito Santo é presença real, confortadora, consoladora e direcionadora. Ele nos assiste em nossa fraqueza. E aí quando o coração se torna então um pouco duvidoso da situação, e quando aquela vontade de fazer o que é errado começa a surgir, e você fica em dúvida, e o coração então fica apertado, neste momento o Espírito Santo está na sua vida. Aquele momento que você olha e que a situação não foi resolvida, e você está orando a Deus e as coisas não acontecem, a fé começa a ficar um pouco balançada, mas o Espírito Santo assiste na fraqueza, porque nós não sabemos mais orar. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós não temos mais palavras para orar? E o Espírito Santo assiste nesta fraqueza. Ele nos conduz na oração com gemidos inexprimíveis. Duas coisas importantes dentro dessa primeira afirmação, dessa assistência do Espírito Santo na fraqueza. Primeiro, quem nos assiste é o Espírito Santo. Deus, Espírito Santo. E Ele habita o nosso coração, então Ele está constantemente na nossa vida. Ele não nos desampara. Nós podemos até entristecê-lo, mas Ele permanece no nosso coração. Outra coisa importante é que o Espírito Santo, Ele move o nosso coração, e Deus conhece a mente do Espírito Santo. Então, se Ele habita o meu coração e Ele me dá a assistência, eu tenho então este advogado junto ao Pai, esse Paráclitos, que vai me conduzir de maneira perfeita ao Pai, uma vez que eu não sou perfeito. Então, por mais que seja dura a vida na presença de Deus, por mais pesada que seja a cruz de Cristo, nós não a carregamos sozinho. O Espírito Santo nos assiste nesta caminhada. A assistência divina na caminhada cristã, ela é marcada pela presença e assistência do Espírito Santo em nossa fraqueza. Em segundo lugar, essa assistência divina na caminhada cristã, ela é autenticada e promovida quando Deus usa todos os acontecimentos para nos fazer parecidos com Jesus. Versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há uma coisa muito bonita nisso que nós precisamos entender. E para entender isso, nós precisamos de recorrer a um grande homem de Deus chamado José. José, ainda jovem, foi vendido pelos seus irmãos. Alguns queriam matá-lo. O outro quis defendê-lo, jogou-o num buraco. E quando passou ali alguém, eles venderam José. José foi levado como escravo ao Egito. E ali, tudo que ele punha a mão, Deus abençoava, mas ele estava como escravo, não mais livre. Certa feita, por fidelidade a Deus, ele é acusado de um pecado que ele não cometeu. E ele é levado então para a masmorra, e ali ele fica muito tempo, e Deus o levanta dali e o coloca como governador do Egito, justamente para que a família do seu pai, para que o povo que ali iniciava, o povo de Israel, não morresse de fome. E José agora olha para os seus irmãos que o venderam, tem a oportunidade de lançar sobre eles o seu juízo, mas ele lança misericórdia sobre os seus irmãos. Ele perdoa os seus irmãos, e o perdão a respeito dos seus irmãos tem a ver com a consciência que ele tinha da ação soberana de Deus em toda a situação de sua vida, pois ele diz: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Deus quer, de uma forma muito especial, trilhá-lo num caminho de aperfeiçoamento, de caráter espiritual, pois ele diz no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A eleição, ela não diz respeito apenas à salvação, mas ela diz respeito ao aqui e agora. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer bem isso. Fomos escolhidos, eleitos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para a sua glória. A salvação é um detalhe, mas nós vivemos para a glória de Deus. Então, para que sejamos realmente instrumentos para a glorificação do nome de Deus, Ele usa todos os meios para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos conduzir a uma imagem mais parecida de seu Filho Jesus Cristo. Então não se preocupe. Se você está em Deus, se você está em Cristo, os acontecimentos da sua vida não estão escondidos de Deus. Ele tem usado isso para aperfeiçoar a sua vida. Agora você precisa entender, assim como José entendeu, assim como Paulo entendeu. Paulo chegou a dizer o seguinte: as minhas cadeias são necessárias, porque através dessas cadeias muitos estão ouvindo o Evangelho. Paulo tinha noção disso constantemente, porque ele tinha experiência disso na sua vida. Todo aquele que está em Cristo recebe a assistência divina em toda a sua caminhada. O Espírito Santo está sempre assistindo na fraqueza. Nos momentos difíceis da vida e quando você pensa que está sozinho, Deus está permitindo esses acontecimentos para que você se pareça mais com o Senhor. Mas nós temos também aqui, ainda, em terceiro lugar, a execução da obra salvífica, plena em Deus. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Se nós olharmos aqui, não há nada partindo do homem. Tudo partindo de Deus. Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou e Deus glorificou. Está dizendo aqui que você pode estar tranquilo, que os sofrimentos, que a cruz que você carrega, ela serve para lhe moldar, porque o Espírito Santo está com você, e o que lhe resta agora é esperar a consumação, o dia da glorificação. Quando nós pensamos nesse terceiro ponto, é Deus que executa toda a sua obra de início ao fim na nossa vida, algumas coisas são importantes aqui. Primeiro, o amor de Deus. A eleição. Deus predestinou. Ele escolheu. E Ele não escolheu por você ou por eu ser alguém mais especial. Eu nasci no lar evangélico. Eu não sou tão ruim quanto o outro. Não, pelo contrário. Deus, nós temos eleitos. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E se você dar uma olhada em Abraão, Abraão era um homem, ou foi um homem chamado pai da fé, amigo de Deus. Ele foi o início de um grande povo, a ele foi dada a promessa. E se você olhar em Gênesis, você encontrará que toda a sua família era num contexto idólatra. Deus pegou alguém idólatra e fez dele o pai da fé, conhecido como pai da fé. Deus fez isso com muitas vidas. Moisés, todos os meninos eram executados. Todos os meninos eram executados. E Deus levantou a graça de Moisés permanecer vivo. Deus age soberanamente quando Ele escolhe, porque Ele é fiel nas suas promessas.
quando elegeu a sua vida, não é porque você tem algo de bom, mas é porque Deus lhe amou. Lhe amou com amor eterno, com amor intenso. Aos que predestinou, a estes também chamou. Ele tem todo o cuidado de chamar. E hoje você que ainda não tem essa certeza da salvação, recebe hoje o chamado de Deus. Você pode ser um escolhido de Deus. Você pode ser um eleito de Deus. Eu não sei, eu não lhe conheço. E talvez você mesmo não se conheça. Mas Deus quer lhe chamar nesta noite. Aos que de antemão predestinou, a esse também chamou. E o chamado de Deus se dá pela pregação da palavra, pela admoestação. E é isso que nós fazemos aqui nesta noite, pregando o amor de Deus ao seu coração e convidando a tomar uma decisão. Aos que chamou, a este também justificou. Pode ficar tranquilo, por pior que seja a sua vida, quem executa a justificação é o próprio Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nós encontramos ali que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que recebêssemos a sua justiça. Repito aqui algo que já falei em outro sermão. É como se Jesus, então, Deus propusesse numa aliança com Jesus, e então Jesus fizesse uma troca, e fez uma troca conosco, dizendo assim: me dá a sua culpa, que eu lhe dou a minha justiça. Não é uma justificação em que eu atuo como um justo, pagando a minha dívida, pagando a minha culpa. Mas Ele, Jesus, pagou a nossa culpa na cruz do Calvário. É chamada e é conhecida como justificação imputada. Eu sou declarado justo em Cristo. Eu não sou justo por mim mesmo, mas eu sou justo porque aquele que pagou a minha dívida é justo. Nele, então, eu sou justificado. Aos que predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. É obra completa. Ele cuidará da sua vida. Ele não permitirá que você caminhe longe dele, pois ele lhe corrigirá sempre para voltar-se ao lar. Uma vez justificado em Cristo, você aguarda a glorificação. E aí, neste momento, nós ressuscitaremos incorruptíveis. Nós teremos o nosso corpo glorificado. Assim como Cristo ressuscitou numa forma glorificada e foi exaltado ao céu, nós também ressuscitaremos assim. É a promessa de Deus, e Deus promete, Ele cumpre. Pode ficar tranquilo, descanse. Você é, todos os momentos da sua vida, assistido por Deus. Seja no momento de sofrimento, o Espírito Santo está ali assistindo a sua vida. Naquele momento em que você não sabe mais como orar, naquele momento o Espírito Santo está ali orando com você. Deus, o Pai, lhe ama tanto que Ele usa até mesmo as coisas aparentemente ruins desta vida para lhe dirigir os passos rumo à perfeição, à santificação. E saiba de uma coisa: nesta caminhada firme, você encontrará a grande bênção do céu. Muitas pessoas pensaram o seguinte, já expressaram o seguinte: desde que me entendo por gente, fala sobre o céu e Jesus não voltou até hoje. Existe mesmo o céu? Não existe céu? Existe inferno? Não existe inferno? Eu quero lhe dizer uma coisa: existe céu e existe inferno. Quando que eu vou poder provar para você? É quando
você ou partir desse mundo para encontrar com Cristo, ou Cristo voltar antes disso. Mas quero lhe informar que se você não fizer um concerto com Ele na vida, na morte você não conseguirá. Você pode crer em Jesus hoje. E uma vez que o Espírito Santo tocou o seu coração e lhe deu vida, diga sim ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Diga sim. Uma vez que Ele já transformou o seu coração e colocou esse sentimento no seu coração, responda agora, porque você fará parte de um povo privilegiado, abençoado. Você será dirigido e assistido pelo Espírito Santo de Deus. Você será condicionado à perfeição, à santificação. E você carregará a certeza de vida e vida eterna. Não porque você é bom, mas porque Deus efetuou na sua vida todo o necessário. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe a sua vida.